Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Segundo episódio da série Momentos de Tensão na Sapucaí, onde eu conto casos de acidentes que ocorreram durante os desfiles das escolas de samba. O caso de hoje ocorreu no ano de 2007, durante o desfile das campeãs da escola de samba Unidos da Tijuca, que tinha o enredo de Lambida e Lambida, a Tijuca dá um clique na avenida. Bora lá comigo conferir essa história. O enredo azul e branco do Borel era sobre a fotografia dos carnavalescos Lani Santana e o Luiz Carlos Bruno. O enredo foi desenvolvido de modo a lembrar situações em que são ou que foram registrados por fotos, como casamento, formatura, viagens, pontos turísticos e até imagens de guerra. O desfile da Unidos da Tijuca ocorreu na segunda-feira de carnaval e particularmente eu achei muito feio, assim, ficou devendo muito plasticamente. É um dos desfiles assim que ficou mais devendo visualmente nesses meus quase 18 anos acompanhando os desfiles das escolas de samba lá do setor 10. Porém, foi um desfile muito animado e com um chão muito forte. Eu lembro que as arquibancadas viraram por todo o desfile, do início até o fim, do setor 1 ao setor 13, e isso certamente ajudou a escola a vir entre as melhores daquele ano e retornar no desfile das campeãs. E foi no desfile das campeãs que teve o ocorrido, no carro Abre Alas. Ele representava a lenda que surgiu logo após a invenção da fotografia, de que o retrato aprisionava as almas das pessoas e que a câmera fotográfica era uma invenção do demônio. Então, por isso, esse abre-alas assim é tão feio, tão monstruoso logo de cara em um enredo sobre a fotografia. Logo no início do desfile, o flash que estava na mão da escultura é disparado. E podemos perceber um detalhe que o mecanismo não funcionou 100%. Pequenos focos de fogo ficam aparecendo no mecanismo de disparo dos flashes. Cerca de 4 minutos depois, se inicia um princípio de incêndio no carro alegórico. Os bombeiros tentaram apagar as chamas com extintores, mas devido à altura, não obtiveram sucesso. E aí as labaredas acabaram descendo para o piso do carro. E só neste momento é que os destaques estavam sobre a alegoria começaram a descer. E logo em seguida, o fogo atinge o braço da escultura e a tensão aumenta cada vez mais, pois era composta de materiais altamente inflamáveis como fibra de vidro e isopor. E uma forte fumaça tóxica tomou conta de parte da Marquês de Sapucaí, em especial na altura do setor 3, onde estava situada a alegoria. As chamas da parte inferior do carro até que foram controladas, mas aquelas que estavam na mão da escultura, não. Devido à altura, acabava que parte do material em chamas descia para o piso da alegoria, então ficava aquele trabalho, meio que de enxugar gelo dos bombeiros. Eles apagavam, mas aí caía um pedaço do material em chamas, então ficava aquele ciclo o tempo todo. Depois de 2 minutos, um carro dos bombeiros aparece na avenida. E ainda havia gente descendo da alegoria. E após quase 4 minutos, a água do carro dos bombeiros, enfim, consegue apagar o incêndio. Acredito que o fato do sistema elétrico do carro ter sido afetado fez com que a escultura baixasse a cabeça, pois é comum existirem um sistema hidráulico dos carros alegóricos altos para passar por debaixo dos viadutos e até mesmo pela torre de TV do Sambódromo. Bom, como eu falei, houve um problema no sistema de disparo do flash, então foi isso que ocasionou o incêndio. Mas diferentemente daquele que ocorreu na Viradouro em 1992, o fogo ele não se alastrou pela alegoria. 2 motivos. O primeiro deles é que havia um tratamento anti-chamas naquela parte do braço da escultura. De certo modo, os carnavalescos devem ter se preocupado, até porque
havia ali fogo mesmo, seria disparado, um efeito especial que haveria um certo efeito de chama, então havia sim um certo risco de incêndio, como de modo aconteceu. Então, pelo menos eles trataram aí com um anti-chamas e a gente percebe que o fogo fica concentrado naquela parte da mão, do braço, e não se alastra para a escultura, como havia o receio de que isso pudesse acontecer. E o segundo motivo que o incêndio ele não foi pior é que os bombeiros chegaram rapidamente, diferentemente do que aconteceu em 92, que demoraram. O carro-pipa aí apareceu em poucos minutos, controlando o incêndio. E, da mesma forma que aquele caso de 92, ninguém se feriu, ainda bem. Mas é claro, não posso deixar de falar que esse incêndio aí, essa forma como a alegoria ficou, acabou virando uma espécie de meme, ou até mesmo uma espécie de exemplo para muitos religiosos, para as pessoas que acreditam no místico. O fato de justamente a alegoria do diabo ter pego fogo e ainda por cima ter ficado assim de cabeça baixa, muitos levam a crer que isso tem uma explicação divina. Bom, vocês me conhecem, sabem que eu sou um cara cético, eu acho que a explicação ela é bem óbvia. Misturar fogo com material altamente inflamável no mesmo espaço, obviamente não tem como dar certo. Eu particularmente não curto esse tipo de efeito especial nos desfiles. Tudo bem que alguns dão até um resultado interessante, como foi aquele do vulcão do Salgueiro em 2005, mas por mais que haja tratamento anti-chamas, por mais que você tenha um cuidado, sempre há o risco. Não dá essa combinação não dá certo. Você tem pessoas sobre alegorias, você tem pessoas assistindo o desfile ali no entorno, então tem que ser algo que deve ser evitado. Incêndios em alegorias, infelizmente, não é algo raro. E, inclusive, nesse ano de 2007, o Abre-Alas da Grande Rio pegou fogo após a dispersão, quando ele estava saindo da Sapucaí e acabou tocando em fio de alta tensão e ele foi totalmente destruído. Mas aí o carro já tinha desfilado. Mas é isso, infelizmente é uma situação que pode ocorrer nos desfiles das escolas de samba. Bom, gente, era isso o vídeo que eu tinha para fazer. Eu acho que vale aí a explicação, pelo menos do contexto da escultura, que muita gente não consegue entender ou entende, mas ignora. Deixa aí seus comentários, o que é que vocês acham, sempre com educação, tá certo? E até o próximo vídeo. Valeu, abraços, até lá.